Investidores, no vídeo de hoje nós vamos ver aqui como organizar variáveis de ambiente e informações sensíveis no nosso código, né, garantindo uma organização e uma segurança para essas variáveis, né? A gente não quer variáveis sensíveis, né, informações sensíveis espalhadas por todos os arquivos do nosso código de uma maneira desordenada, né? A gente quer ter isso de alguma forma centralizado e com um nível de segurança que não torne essas informações públicas. Quando eu referencio variáveis sensíveis, são variáveis de configuração, por exemplo, que dizem como a sua aplicação tem que funcionar, quantas vezes ela tem que repetir, fazer uma determinada requisição numa situação de erro, é, links de comunicação com outras aplicações que ela possa fazer, chaves de API de outros microserviços ou de outras aplicações com as quais ela se comunique. Enfim, todos esses tipos de configuração e de dados sensíveis, você tem que ter isso de alguma forma organizado, né? Vamos utilizar aqui, vamos dar continuidade à aplicação que a gente estava desenvolvendo, que é de integração com a API da Binance, e que até este momento ela não está tratando essa questão, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. A biblioteca mais largamente utilizada no Node para resolver esse problema é o .env, tá? Ele tem aqui mais de 40 milhões de downloads semanais, né? É, o .env é um módulo que carrega variáveis a partir de um arquivo chamado .env, né? E aí você passa a referenciar essas variáveis como process.env, o nome da variável, né? E aqui ele fala o seguinte: guardar configurações, né, em um ambiente separado do resto do código é baseado no 12-Factor App Methodology, né? 12-Factor App Methodology, ele está aqui. É uma metodologia, né? Na verdade, são boas práticas em termos de desenvolvimento, em termos de engenharia de software para desenvolvimento de aplicações web e de software as a service, né? Sejam microserviços que se comuniquem entre si com aplicações de terceiros. E dentre esses 12 factors, o .env ele endereça esse terceiro fator, que é guardar configurações de ambiente, tá? Aqui você pode acessar cada uma dessas para se aprofundar no tema, coisa que eu recomendo fortemente, tá? Para quem trabalha com engenharia de software. Bom, voltando aqui, qual é o problema que nós temos na nossa aplicação no momento? No último vídeo, a gente criou aqui uma um endpoint na nossa aplicação chamado Account Info, que ele vai no controlador da Binance e faz uma requisição aqui para informações da conta na Binance, né? Ele chama aqui a base da URL, mais o complemento da URL, passando a query, né? Que é uma query assinada, né? Com a nossa chave secreta, chave de API, e com isso você consegue trazer informações de saldo da conta, informações de posições abertas, né? Diversas informações que são sensíveis, né? E para conseguir fazer esse tipo de assinatura, a gente guarda aqui no nosso código qual é o endereço base da Binance e qual é a nossa chave de API e a nossa chave secreta. Obviamente, é uma péssima prática colocar isso
abertamente no arquivo Binance Futures, e se eu precisar destas mesmas informações ao longo de outros módulos da aplicação, eu tenho que ficar replicando isso, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos. Mas isso aqui, Exchange URL, AK e SK, né, API Key e Secret Key, está sendo acessado ao longo de todo esse arquivo aqui, né? Aqui, eu tô passando a chave de API aqui, eu estou passando a secret key aqui para o algoritmo de assinatura, enfim, está sendo largamente utilizado. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que passar essas informações para a biblioteca .env. A primeira coisa que precisamos fazer, obviamente, é instalar essa biblioteca, né? Então, está aqui para instalar, npm install. Já tinha feito um testezinho aqui, mas vamos fazer novamente. Está aqui instalado. Seguindo em frente aqui na utilização dela, né? A partir disso, crie um arquivo .env na raiz do seu projeto e aí você vai criar pares de nome da variável e valor, tá? Então, vamos fazer isso. Na raiz do meu projeto aqui, projeto curso, novo arquivo, eu vou trazer estas variáveis aqui para dentro. Só que em vez de chamar de Exchange URL, eu vou chamar essa primeira aqui de Binance Futures URL. Por quê? Porque depois eu posso ter um outro link para Binance Spot, eu posso ter link para BitGet Futures, BitGet Spot, enfim, para diversas corretoras se a gente resolver expandir essa aplicação. Aqui a minha chave de API e a minha chave secreta. Vale notar que aqui no .env a gente não precisa, ele não é um arquivo .js, tá? Então a gente não precisa de aspas, de ponto e vírgula, nada disso. E vamos salvá-lo. Vai se chamar .env, como manda a documentação, tá? Então, estamos aqui com o nosso arquivo salvo. E agora vamos voltar aqui à documentação para ver sobre utilização, né? Primeiro eu preciso também importar esse arquivo. A gente não está usando a sintaxe S6 nesse ponto. A gente tem que importar isso. Eu vou importar no meu arquivo raiz no index. Vou importar aqui no index. Pronto. E agora eu preciso utilizar essas informações, né? Tem que alterar o meu arquivo de Binance Futures aqui. Então, a minha Exchange URL, ela vai ser o quê? Vai ser process.env.binance Futures URL. O meu SK vai ser process.env, o meu AK, process.env.ak. E o meu SK vai ser process.env.sk. E aí eu não preciso alterar mais nada, isso está sendo declarado aqui no início
do meu módulo, né? Só um detalhe, pessoal. Por que essa declaração aqui, underline diz, é igual a diz? Porque em diversos pontos aqui, ó, nesse arquivo, a gente utiliza a palavra diz. Tá? Vamos procurar aqui. Diz. Está aqui. Eu referencio a outra função, né? Então, eu referencio a outra função, por exemplo, aqui, como a função server time, para buscar, por exemplo, o tempo do servidor da Binance. Se eu colocar um diz aqui sem esse underline, ele vai entender que server time está dentro do escopo do account info e vai dizer que não existe. Quando eu atribuo um diz fora da função, como ele está aqui, ele está fazendo parte do escopo do módulo. Então, esse diz aqui externo, ele faz parte do módulo, tá? E aí eu atribuo ele a uma variável que eu resolvi chamar de diz, poderia ser qualquer outra coisa, de underline diz, e referencio ela lá embaixo, ok? É, Bom, então, nesse ponto, eu acho que tá pronto, vamos testar. Node index. E aí a gente vai aqui no nosso account info, aqui, a nossa chamada account info no Postman, mandar um send e ver o que que acontece. Beleza. Me retornou um errozinho aqui. E vamos ver aqui nosso... Perfeito. Funcionou. Bom, pessoal, ele claramente ele funcionou, tá? Para quem assistiu o vídeo anterior, né, a gente sabe que quem assistiu o vídeo anterior, a gente colocou esses console logs aqui do objeto, né, que vai sofrer assinatura. Depois a gente colocou um console log aqui da query, desse objeto transformado para um padrão de query. E depois a gente criou a assinatura com a biblioteca Crypto, com HMAC, e logou aqui a query com a assinatura, e aí fizemos a nossa chamada aqui para o Axios, né? E ele vai retornar ou um sucesso e trazer as informações da conta, ou ele vai retornar um erro, né? O que que aconteceu? Então, ele, ó, escreveu o objeto, transformou esse objeto para um padrão de query, timestamp é igual ao valor do timestamp, and HackViewWindow é igual ao valor da HackViewWindow. Ele adicionou a assinatura, né? Timestamp é igual a timestamp, HackViewWindow, and signature é igual a assinatura, criada com a biblioteca Crypto. E a seguir, quando ele chamou, chamou realmente a chamada lá na Binance, deu um erro. Qual foi esse erro? Unauthorized, né? E por que que ele deu esse erro? Porque, conforme eu falei no vídeo anterior, é, quando eu publicasse aquele vídeo, obviamente, eu iria excluir aquela chave de API da Binance, né? Por isso é que ele deu unauthorized, né? Então, ele está dando aqui, ó, invalid API key IP or permission for action, tá? Então, eu não tenho permissão com essa chave que a gente colocou aqui no .env de acessar a Binance. Mas beleza, ele foi lá, acessou, ele usou isso daqui, ele usou essas variáveis, né? Ele usou tudo isso. Então, do ponto de vista de controle de versão e de isolamento das nossas informações confidenciais, isso funcionou.
Tá, mas, Krishna, qual é a vantagem de eu criar esse .env, assim? Bom, primeiro é a centralização dessas informações num ponto único aqui, que você pode referenciar ao longo de toda a sua aplicação dessa forma, tá? Você pode referenciar ele simplesmente como process.env, ponto, o nome da variável que você colocar lá, tá? E o segundo ponto é que o .env não sobe para o controle de versão. Então, quando você... Vamos lá. O .env ele não sobe para o controle de versão. Então, assim, eu não tenho nesse momento ainda essa aplicação subida no meu GitHub. Ela não criei um repositório para ela ainda, uma coisinha temporária aqui, né? Para demonstração, mas eu tenho aqui outras aplicações maiores. Então, eu vou usar aqui essa aqui como exemplo, que é o Exchanger, que é um dos microserviços que faz parte da Apereo. E esse Exchanger, todo o código dele está disponível aqui no GitHub, obviamente, que de forma privada, mas está lá. Opa, mas está lá. Então, o Exchanger, cadê? Tem algum arquivo .env aqui nele? Não tem. O .env não subiu para o GitHub. Por que que não subiu? Porque o GitHub ele tem um arquivo .git ignore no qual você informa tudo que você não quer subir. Então, por exemplo, você não sobe o Node Modules, obviamente, porque o Node Modules guarda todas as informações de todas as bibliotecas e dependências que você instala, é uma pasta enorme. Você você não guarda, você não sobe informações de log, você não sobe informações de teste, você não sobe um monte de coisa para você não encher o seu repositório no GitHub de lixo. E você também não sobe o ponto .env, tá? Isso é por padrão, tá? No GitHub, você, por padrão, seu git ignore ele já vem não subindo o ponto .env. Então, dessa forma, as suas informações confidenciais, elas estão protegidas, elas não estão públicas, né? Não estão no controlador de versão, elas estão simplesmente dentro do seu código, tá? Então, você pode até ter um ponto .env assim, quando você compartilha o seu código para o GitHub com outros desenvolvedores, você não compartilha o seu ponto .env, né? Cada um vai ter o seu. E em ambiente de produção, ainda que isso seja ambiente de desenvolvimento, mas essas chaves que eu estou usando de acesso a Binance são verdadeiras, né? Foram verdadeiras, pelo menos, para fins de teste, no momento que eu fiz inicialmente no vídeo passado. Em ambiente de produção, ambiente de produção, dependendo da cloud que você estiver usando, ela pode adotar diferentes soluções. Então, no AWS, por exemplo, existe um componente chamado Task Definition, né? A definição da tarefa, em que além de outras coisas, né, ele guarda informações do container, da máquina, memória, enfim, uma série de informações, e ele também guarda informações de variáveis de ambiente. Então, essa parte de variáveis de ambiente que, é, que estão aqui no seu arquivo .env, você colocaria na Task Definition no AWS. E aí, a partir disso, você pode acessar normalmente também usando o process.env, né? Isso é uma coisa interessante, tá? Segue a mesma lógica. Bom, deixa eu ver aqui, eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje. É isso. E agora a nossa aplicação está melhorzinha, está com um isolamento de variáveis, né? E se eu eventualmente resolver subir essa aplicação para o GitHub, eu tenho certeza que aquelas chaves não serão publicadas, né? Por mais que sejam chaves que, nesse momento, já não tenham mais valor, porque eu já cancelei aquela minha API, ok?
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Abraço. Deixem seu like aí. E abraços.